Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje estou aqui para mostrar os livros que eu escolhi para serem lidos durante o mês de julho, ou seja, a minha TBR de julho. Mas dessa vez eu vou fazer de um modo um pouco diferente, porque eu geralmente faço uma lista bem grande de opções de livros para eu ler durante o mês e nem sempre eu consigo ler todos os livros que eu quero. Só mais por falta de tempo mesmo, né? Porque se eles estão na minha TBR é porque eu tenho vontade de conhecer a história. Então eu vim aqui fazer uma TBR da repescagem. Então os livros que eu escolhi, eles todos já apareceram em TBRs anteriores. Porém, eu também faço parte de leituras coletivas. Então teremos também livros novos, né, que não estiveram na TBR aqui. E claro, os livros dos dois desafios que eu faço aí durante o ano, os 12 livros para ler em 2026 e o livro de características de não lidos, para eu escolher na estante. Então teremos uma parte de livros novos que estão aparecendo aqui no canal pela primeira vez e livros que já são aí mais antigos, que já apareceram em algum momento em alguma TBR passada, mas que por falta de tempo eu não consegui ler. Como sempre, vamos começar sorteando um dos 12 livros que eu escolhi para ler em 2026. Então vamos lá, escolher um papelzinho. Uau, veio esse aqui. Temporada de Caça. Eu queria deixar esse livro para ler em outubro, porque ele tem uma pegada mais sombria. Mas tudo bem, saiu agora e tá tudo certo. Agora eu vou sortear uma característica de livro e eu tenho que escolher um não lido da minha estante para colocar na minha TBR. Então vamos lá. Peguei essa característica aqui. Vamos abrir. Leia um livro encalhado. Então eu tenho que pegar um livro que está aqui na minha estante há bastante tempo. Então vamos para o livro que saiu no sorteio nos 12 livros para ler em 2026, que é Temporada de Caça, publicado pela Darkside, nessa edição lindíssima, como sempre, e que tem mais ou menos 300 páginas. Eu comprei esse livro na época porque ele estava muito baratinho e ele tem essa pegada mais sombria, um toque de horror. E eu fiquei interessada na história. É um livro bem bonito, a diagramação é tranquila, sabe? Bem espaçada, uma diagramação confortável. E eu vou ler aqui atrás a sinopse para vocês. É uma breve sinopse, tá? Porque a Darkside, ela às vezes não gosta nem de colocar o título do livro, quem dirá a sinopse. Então vamos lá. 10 anos após caçar ilegalmente em uma reserva, Luiz começa a ser assombrado por uma entidade violenta, uma mulher com cabeça de cervo, que busca vingança pela transgressão cometida. Um romance de narrativa crua e visceral, com uma abordagem única sobre pertencimento, racismo e a vivência indígena nos Estados Unidos. Temporada de Caça é um verdadeiro clássico capaz de trazer profundas reflexões ao mesmo tempo em que embrulha o estômago do leitor. Então, assim, uma leitura bem dark mesmo, por isso que eu queria deixar ele pro Halloween, mas tá tudo bem, saiu agora, vamos tentar ler e tá tudo certo. Saiu também no sorteio para eu escolher um livro encalhado da minha estante. E eu trouxe aqui Contos Peculiares. Esse, inclusive, já esteve em outra TBR minha. É um livro publicado pela Intrínseca, que eu ganhei no festival de poesia, que eu fui premiada na época do ensino médio. E é um livro muito bonito. Ele tem vários detalhes durante a leitura, imagens. É uma capa belíssima. E ela é do mesmo universo, essa história do Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, se não me engano. A gente tem filme, a gente tem um livro. Eu nunca nem assisti, nem li, mas eu quero ler e conhecer esse livro de contos desse universo e acho que vai ser bem interessante. Esse livro, ele é de contos, né? Então dá pra gente ler bem aos pouquinhos. Ele tem mais ou menos, vamos ver, 200 páginas. Então eu acho que é uma leitura bem rapidinha de ser feita e é perfeita para esse momento em que eu estou lendo bem pouco. Vamos conhecer agora a sinopse. Antes de haver o lar da senhorita Peregrine, a história dos peculiares estava escrita nos contos. O menino que virou gafanhoto e fugiu com os gansos, a princesa com língua de cobra à procura de um príncipe com quem se casar, canibais ricos que comem braços de peculiares.
Essas são apenas algumas das histórias reunidas nessa coletânea pelo estudioso Milliard, o menino invisível acolhido no lar da senhorita Peregrine. Passados de geração em geração, há séculos, os contos guardam em suas histórias sombriamente divertidas informações valiosas sobre o mundo peculiar. Saiba como foi criada a primeira fenda temporal, acompanhe a Batalha das Pombas de Londres contra os humanos e descubra detalhes inusitados nos surpreendentes comentários e notas de Milliard. Um livro fascinante para qualquer leitor e um delicioso presente para os fãs da série. Acho que vai ser uma leitura muito divertida, eu estou muito animada. Está aqui a minha escolha de um livro encalhado da minha estante. E já que falamos de livros encalhados, eu vou continuar nessa pegada da repescagem mesmo de outras TBRs e depois eu falo sobre as leituras coletivas que eu quero fazer durante o mês. Agora, um livro nacional que é um romance de época com mistério, digamos assim, publicado pela editora Gutenberg e escrito pela Fernanda Castro. A Fernanda Castro é uma autora de um livro favorito meu, que é o Mariposa Vermelha. E eu estou muito animada para conhecer essa história dela, porque é numa pegada bem diferente de Mariposa Vermelha, mas eu espero gostar. A diagramação é confortável e acho interessante essa premissa, acho que o mistério vai ser legal, então estou animada para essa história também. Esse é um livro publicado pela Gutenberg, como eu disse, e ele tem mais ou menos 300 páginas, então não é um livro tão pequenininho assim, mas eu acho que vai ser uma história fluida, uma história rapidinha de ser lida também. E vamos conhecer a sinopse. Em Porto Mar, tudo que uma moça bem educada e de saúde frágil pode querer é um casamento adequado. Esse é o sonho da romântica Coralina e Mr. Ícaro, a síntese de suas jovens ambições. Mas a garota morre logo após a noite de núpcias, e a sua prima Francine, recém-chegada à capital, ainda pouco aclimatada às regras daquela sociedade, decide descobrir os motivos por trás do trágico ocorrido. Não importam as consequências, mesmo que elas sejam de outro mundo. Então acho que a gente vai ter uma pegada mais sobrenatural aqui. Se eu não me engano, a noiva que já tinha se casado, né, a menina, a prima da Francine, ela vai virar uma fantasma e ela vai ajudar a prima a descobrir quem assassinou ela, como ela morreu. Eu acho que eu ouvi alguém falando sobre isso, eu posso estar completamente enganada, mas agora lendo a sinopse, eu acho que vai ser mais ou menos isso. Mas enfim, eu estou animada com essa história só porque é um livro da Fernanda Castro. Inclusive, está autografado, olha que lindo, essa parte que vejo também é muito bonita. Enfim, uma edição muito caprichada e é aquilo, né? Livro bonito, tem que ter uma história boa. Essa aí é a minha crença. Uma fantasia agora que tem também ali suas 300 páginas é A Bruxa do Éter, publicada pela editora Melhoramentos. Esse é um livro que eu tenho expectativa de ler só porque é um livro de bruxas. Eu amo bruxas, é uma das minhas criaturas mágicas favoritas. Eu adoro essas mulheres poderosas que mexem com magia, então assim, é um livro que me agrada só pelo tipo da protagonista. Então, eu quero muito ler esse livro, estou com altas expectativas. Inclusive, eu vou ler ele num projetinho junto com Tinta Sangue Irmã Escriba, porque são dois livros de bruxa, eu acho que cabe um vlog temático aí, hein? Então, muito em breve para vocês esse vlog. E vamos ler a sinopse. Uma bruxa órfã que enfim encontra seu lar e com ele uma maldição envolta na mais profunda magia. São tempos difíceis para as patricinhas. Perséfone Mai passou a vida toda sozinha. Abandonada quando criança e criada em um orfanato, tudo o que mais deseja é pertencer a algum lugar. No entanto, além de solitária, ela também é estranha. Coisas inexplicáveis acontecem ao seu redor, coisas do tipo que minam qualquer chance de criar laços. Só uma pessoa conheceu Perséfone, olhou-a nos olhos e não se afastou. Quando recebe um e-mail dessa pessoa convidando-a para a estranha ilha de Astutia, Perséfone decide aceitar o convite. Ao chegar lá, descobre que faz parte de uma linhagem de bruxas e que a misteriosa ilha pode lhe dar tudo o que procurava, mas também que a magia sempre cobra seu preço. Então, bruxas, maldições, eu acho que tem tudo para ser um livro favorito, tá? Então, eu vou para essa leitura aqui com muita expectativa. Esse é um livro que eu queria muito ter lido na época que ele entrou na primeira TBR, que eu acho que foi a TBR
de abril, se não me engano, mas não rolou. Então, agora vai, tá? Tô colocando todas as minhas expectativas aqui. E também numa pegada fantástica, nós temos aqui Elantris, do autor Brandon Sanderson. Esse é um livro que eu comprei de segunda mão. Atualmente, Elantris não é mais publicado no Brasil, ele não tem mais uma casa editorial. Eu sei que a Trama ela tá trazendo para o Brasil em novas edições os livros do autor. Então, eu acho que muito em breve teremos uma edição nova de Elantris. Mas por enquanto eu tenho essa daqui da Leia, que tem uma letra estilo Bíblia. E esse é um livro bem grande, tá? E pelo que eu ouvi dizer, é uma leitura também bem densa. Tá? Tem um amigo que eu acompanho nas redes que ele leu e gostou muito. Ele acha. A gente estava conversando sobre a leitura e ele falou que esse é um livro que ele acha que eu vou gostar muito, então me deixou ainda mais animada. Mas é uma leitura um pouco densa. Esse é um livro com quase 600 páginas e, como você viu, a diagramação é pequenininha, então vai ser uma leitura devagar, mas uma leitura que eu acho que vai ser muito potente, que vai me agradar e que muito provavelmente vai ser um favorito da vida. Porque tudo que eu ouvi falar desse livro são coisas boas, são coisas de que eu gosto. Então, está aqui mais uma leitura para o mês de julho e vamos ler a sinopse de Elantris. Elantris era a capital de Eralon. Colossal, linda, literalmente radiante e repleta de seres benevolentes que usavam suas poderosas habilidades mágicas em benefício de todos. Há 10 anos, no entanto, a capital de Eralon caiu em desgraça. Uma maldição misteriosa devastou Elantris e os corpos de seus habitantes, que agora vivem a decrepitude e intensa dor. Os elantrinos tornaram-se criaturas sem poder, enrugadas e parecidas com leprosos, e a própria Elantris ficou sombria e imunda. Nessa primorosa estreia de Brandon Sanderson, você vai vivenciar em um único volume uma grande história de fantasia, mistério, romance, humor, disputa religiosa e conflitos políticos como se estivesse diante de uma tela de cinema. Gente, temos mistério, temos disputa religiosa, temos conflito político. Tudo que eu gosto no livro. Então, assim, tem muito potencial e eu espero muito gostar dessa leitura aqui. É um livro que eu acho que eu vou demorar para ler. Mas eu com certeza quero conhecer essa história e espero gostar. E pode deixar que vai ter algum vídeo sobre esse livro aqui separadinho pra gente destrinchar, porque eu acho que é uma leitura muito rica, sabe? Uma leitura que abre espaço para debate e pra gente levantar ideias. Então está aqui, Elantris. E saindo um pouco das fantasias, né? Sair um pouco da minha zona de conforto, eu trago aqui Recursão. Esse é um livro publicado pela Intrínseca, escrito pelo Black Crowd. Eu já li outro livro desse autor, que é Matéria Escura. Eu li numa LC, na LC do Starbook, se não me engano, em janeiro desse ano. Matéria Escura era um livro que eu já queria ler. Eu gostei muito da premissa, mas eu acho ainda mais legal a premissa desse livro. E Matéria Escura foi um livro 5 estrelas para mim, eu gostei bastante. Temos um final aberto em Matéria Escura, mas eu acho que isso deixou a leitura muito mais interessante. Eu acho que fez muito sentido para a história ter aquele final. Eu gostei muito, eu dei 5 estrelas e eu acho que para esse aqui eu vou favoritar. Porque a premissa desse aqui, pra mim, no meu ver, é muito superior à premissa de Matéria Escura. Então, é por isso que eu estou com muita expectativa para essa leitura aqui, porque Matéria Escura foi fluido para mim, eu consegui ler bem rápido. Então, eu tenho essa expectativa, apesar de ser talvez uma ficção científica, isso aqui, não sei exatamente em qual gênero ele se encaixa. Mas vamos ler aqui a sinopse. As memórias constroem a realidade. É isso que o policial Barry descobre ao investigar um fenômeno chamado Síndrome da Falsa Memória. Uma doença misteriosa que enlouquece as vítimas ao plantar lembranças de vidas que elas nunca tiveram. Em sua busca pela verdade, Barry se depara com um oponente mais assustador do que qualquer doença. Uma força que ataca não apenas a mente, mas a confecção de nossas memórias. Sua única chance de compreender e interromper a marcha galopante do caos está nas mãos da neurocientista Helena, uma mulher amaldiçoada por sua invenção, a criadora de uma tecnologia que deveria salvar vidas, mas que acabou esfacelando a realidade. Conforme os efeitos desse fenômeno fazem ruir o mundo que conhecemos, Barry e Helena terão que se unir se quiserem sobreviver e salvar todos nós. Em sua obra mais ambiciosa, Blake entrelaça a ação e mistério no enigma eletrizante sobre tempo, identidade e o poder da memória. Vê se a premissa disso aqui não é maravilhosa, não é super interessante, vê se não te deixou curioso. Porque quando eu li essa premissa, eu li essa sinopse pela primeira vez na Amazon, eu tive a sensação assim, gente, eu preciso ler esse livro. E, enfim, está aqui, irei ler em breve.
Agora vamos para as duas leituras coletivas que eu tenho certeza que eu irei fazer em junho. Tem outras duas que, se der tempo, eu estarei participando, mas essas duas eu quero muito ler, quero muito conhecer essas histórias. Então, são dois livros novos que eu quero ler agora, no mês de julho. Bom, no Clube Sala de Leitura, nós estaremos lendo Sem Saída, escrito pela Cara Hunter, eu acho que é esse o nome da autora. É um livro publicado pela Editora Trama e que tem mais ou menos 350 páginas. É um suspense e eu fico muito animada para conhecer as histórias dessa autora, porque eu sei que ela tem muitos fãs aqui no Brasil, então eu imagino que ela seja uma autora muito boa de suspense. Eu já queria ler outros livros dessa autora. Esse Sem Saída, na verdade, pelo que eu entendi, ele é o livro 3 de uma saga, onde a gente acompanha vários casos que o detetive, né, desse livro, ele desvenda. Então, teoricamente, eu acho que eu teria que começar por Onde Está Daisy Mason, e aí Em um Porão Escuro, e aí depois Sem Saída. Mas eu estarei lendo Sem Saída, e é isso, porque eu estou aí na vibe com a galera do grupo, né, de leitura coletiva, então vai ser assim. E eu vou ler aqui a sinopse para vocês. O terceiro livro da série do detetive Adam Follow chegou e está pegando fogo. Hakako, né? Pegando fogo, enfim. Em meio às comemorações natalinas na cidade de Oxford, duas crianças acabam de ser retiradas dos escombros de uma casa em chamas. O mais novo, de apenas 3 anos, não resistiu ao incêndio, e seu irmão, com 10 anos de idade, segue lutando pela vida no hospital para onde foi levado. Como dois meninos tão pequenos são deixados sozinhos em uma casa? Onde está a mãe dele? E por que o pai não está atendendo ao telefone? Quando novas evidências são reveladas, o pior pesadelo do detetive Follow se torna realidade. Porque esse incêndio não foi um acidente, foi um crime. Achei a premissa legal, fiquei animada para ler essa história. Eu fico um pouco triste porque eu queria começar, né, a ler essa autora pelos livros em ordem. Mas eu acho que não faz tanta diferença assim, porque eu acho que as histórias não estão ali ligadas, né? A gente só acompanha ali o detetive que está investigando crimes aleatórios. Então, é um livro que eu estou animada para ler e espero muito gostar. E para finalizar a TBR com chave de ouro, tem a leitura coletiva do Clube dos Leitores Fantásticos, que é A Serpente e as Asas Feitas de Noite, um livro que na verdade é o primeiro volume de uma duologia, a duologia Nascidos da Noite, publicado pela editora Suma e que tem mais ou menos aí 450 páginas. Então, é um livro de romantasia. Romantasia não é o meu subgênero favorito da fantasia, mas eu sempre gosto de um bom romance. Então, é um livro que eu tenho muita expectativa e eu espero muito gostar, porque aparentemente a gente tem vampiros. Inclusive, em 2026 eu estou, né, participando da maratona de Crepúsculo, então eu estou lendo Histórias com Vampiros e vou dar continuidade agora com outra duologia de vampiros. Então, assim, talvez eu esteja na minha época Drácula, sabe? Lendo só vampiros. Porque realmente foi, acho que, a criatura que eu mais li em 2026. Mas eu estou animada para essa leitura e acho que eu vou gostar bastante. E vou ler a sinopse desse livro para vocês. Oraya é a filha adotiva do rei dos vampiros nascidos da noite. Humana em meio a predadores naturais, ela passou a vida lutando em um mundo que desafia sua existência. A única chance que tem de sobreviver é vencendo o Kejari, um lendário torneio promovido pela própria deusa da morte. Mas derrotar seus adversários vampiros das 3 casas do reino não será um desafio simples, e para resistir à brutalidade das batalhas, Oraya será obrigada a se aliar a um rival misterioso. E aí, gente, eu acho que, eu não li o da sinopse, mas provavelmente esse rival vai virar uma fé, vai virar o amor da vida dela, né? Porque é uma fantasia. Rain é um vampiro atroz, inimigo do rei e o oponente mais poderoso que Oraya encontra. Ainda assim, o que mais a assusta é a inesperada afeição que sente por ele. Quando a Casa da Noite é ameaçada, Rain parece ser o único capaz de entender e ajudá-la. Mas em um mundo em que nada é mais mortal que o amor, essa relação pode colocar tudo a perder. Então, assim, é uma romantasia que promete muito, eu espero muito gostar e estou indo animada para essa LC. E, tá, se você quer ler esse livro com a gente, sinta-se muito convidado a participar do Clube dos Leitores Fantásticos. Estará rolando um sorteio dos 2 exemplares dessa duologia, né? Então sortearemos A Serpente e as Asas Feitas de Noite,
As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas também, que vai ser a nossa leitura aí de agosto. E como bônus, a editora Suma presenteou a gente também com um terceiro exemplar, que é o exemplar de A Andorinha e o Coração de Pedra, que é, na verdade, uma história do mesmo universo da duologia Nascidos da Noite, só que com outros protagonistas. Então, assim, teremos esses 3 sorteios durante a nossa LC. Eu estou muito animada para conhecer essa história. E se você ainda não leu esse livro, venha ler com a gente, sinta-se muito convidado. No mais, não temos mais, porque esses são todos os livros que eu pretendo ler durante o mês de julho. Espero que sejam boas leituras para mim. Espero que vocês também façam boas leituras do lado daí. Se quiser, deixem nos comentários os livros que vocês escolheram para esse mês. E eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!